A homoafetividade e a Bíblia. É comum dizer, no senso comum, que a Bíblia condena a homoafetividade. Mas será que isso é verdade? Aparentemente, a primeira menção de uma ação homossexual que aparece na Bíblia é na história de Sodoma e Gomorra, escrita no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 19, onde Ló recebe a visita de 2 anjos disfarçados de humanos. Durante a visita, os moradores de Sodoma chegam à porta da casa e ameaçam violentar sexualmente os 2 anjos. Ló foi à porta e chegou a oferecer as 2 filhas para que eles não maltratassem os estrangeiros. Esse trecho expressa uma grande violência praticada pelos sodomitas. Se lermos com atenção todo o capítulo, poderemos perceber que o pecado deles não foi o desejo de ter relações com os 2 anjos, que eles pensavam que fossem humanos, mas o fato de ter maltratado os estrangeiros, pois essas relações sexuais seriam de maneira forçada e não por livre consentimento. Vejamos qual foi o pecado de Sodoma, de acordo com Ezequiel 16:49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Em Lucas 10:10 está escrito: Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas. E conclui em Lucas 10:12, através da seguinte frase de Jesus: Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, o pecado de Sodoma foi maltratar as pessoas, especialmente os estrangeiros. Portanto, sodomia não é homoafetividade. O livro de Levítico. A maioria das pessoas que condenam o homossexualismo através da Bíblia citam esses 2 versículos. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Levítico 18:22. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13. A leitura e interpretação desses 2 versículos tem causado muita polêmica, mas eles não devem ser lidos de maneira isolada, mas associados a todo o livro. Vejamos essa passagem. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Levítico 18:3. Como podemos ver, no início do capítulo, a orientação dada aos hebreus é para que eles não façam obras da mesma maneira que os cananeus, que seguiam uma religião cheia de rituais onde eram praticados atos sexuais no momento da celebração. Entre esses atos estava a prática de homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Não se tratava de uma relação homossexual como conhecemos hoje. Era um ritual religioso onde um dos homens, guiado por um sacerdote da religião cananeia, relacionava-se com outro homem de maneira forçada. É isso que o livro de Levítico está condenando. A Bíblia conta até a história do rei Asa, que expulsou os prostitutos cultuais que praticavam essas abominações no próprio templo de Jerusalém. Isso está escrito em 1 Reis 15:12. A questão da homoafetividade no Novo Testamento. No Novo Testamento, os textos que se referem à homossexualidade estão nas cartas de Paulo. Para os romanos, ele disse que o próprio Deus entregou os homens à concupiscência, ou seja, a atos imorais, e disse ainda que, de acordo com o juízo de Deus, são dignos de morte os que praticam tais coisas. Paulo refere-se por juízo de Deus ao que está escrito no livro de Levítico, que condena atos sexuais praticados em rituais religiosos. O texto de Paulo em Romanos é uma crítica à idolatria, que era a adoração de imagens de humanos e animais que os antigos diziam serem deuses. Vejamos o texto de Romanos, capítulo 1, do 23 ao 32. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Resumindo, primeiro, o texto de Paulo é uma crítica à idolatria. Segundo, foi o próprio Deus quem entregou os seres humanos às práticas homossexuais, de acordo com os versículos 24 e 26 do capítulo 1 de Romanos. Em 1 Coríntios, Paulo descreve da seguinte maneira a situação: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Nessa passagem, a palavra malakoi, que em grego significa mole, foi traduzida por efeminado. Porém, no sentido da época, era uma expressão usada para definir homens mulherengos. E a palavra arsenokoitai, traduzida por sodomita, faz referência a pessoas que praticam relações sexuais sem o consentimento da outra. Ou seja, não tem nada a ver com uma afetividade, e sim com o estupro, que era o que as pessoas deveriam condenar nessa passagem. Conclusão: a Bíblia não condena a homoafetividade como a conhecemos hoje, mas sim na forma como era feita na antiguidade, rituais religiosos idólatras, ou então por meio da violência.